Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Queridos, peço a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Quero ler alguns versículos do capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Peço que você acompanhe a leitura. Minha tradução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Ao iniciarmos assim a nossa semana, iniciarmos orando, iniciarmos lendo a Tua palavra, cantando, Senhor Deus, louvores ao Senhor, contribuindo, Senhor Deus, podendo confessar os nossos pecados. Obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoe-nos mais uma vez, nós te pedimos, no momento da mensagem. Fale ao nosso coração, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, para que entendamos corretamente esse texto e vivamos para adorar ao Senhor. Abençoe-nos, Senhor Deus, é que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada iniciamos então a nossa caminhada diante da carta de Paulo às igrejas da Galácia. E como eu disse aos irmãos, aquele pensamento de que ano foi escrita essa carta, carta essa que pode ter sido, e provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, pelo ano de 49, depois de Cristo. Contudo, há aqueles que entendem que essa carta também pode ter sido escrita pelo ano 53, alguns até 57, né? Depois de Cristo, visto as colocações, de a gente saber quem é essa Galácia, a qual Paulo está trazendo a mensagem. Nós olhamos um quadro onde nós vimos a Galácia, aí a Galácia do Norte e a Galácia do Sul, sendo a diferença principal, a Galácia do Norte, ela é étnica e geográfica. O que quer dizer isso, né? Os, os Gálatas vieram do povo chamados galeses, né? Veio lá de Gales, hoje a atual França, né? Eles imigraram para essa Ásia, para a Ásia, essa Ásia do Norte, essa parte de cima. Então veio dali os Gálatas étnicos, né? Geográficos, onde eles habitaram ali, né? E na Galácia do Sul, também faz parte de toda a Galácia ali, já a região de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, né? Fica na Galácia do Sul. A Galácia do Sul já é mais provincial, né? Ela é mais política. O que eu quero dizer com isso? São, é, é, são pessoas da Galácia, contudo, né? Essa Galácia ela foi considerada Galácia pela região, né? Então essas pessoas que ali estão, eles fazem parte da Galácia. Contudo, elas não necessariamente são originárias daqueles, daqueles Gálatas da região do norte. Então, é mais a província romana, porque Roma dominou ali no ano 25, que foi a morte do último rei ali que dominava a região da Galácia. A partir dali, já em 189, a Grécia já tinha dominado, ou seja, a partir dali ela se torna uma província romana. Então, a província romana ela tem tanto a Galácia do Norte quanto a Galácia do Sul. Nas viagens de Paulo, Atos capítulo 13, capítulo 14, ele passa por essas regiões da Galácia do Sul, né? Então, visto que ali tem ali aquelas igrejas
que foram alvos da primeira viagem missionária, provavelmente, possivelmente, a carta foi escrita para a Galácia do Sul, né? Então, sendo assim, a primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, aconteceu antes de Atos 15. O que acontece em Atos 15? Atos 15, o concílio. Concílio esse que trata de assuntos, por exemplo, como a circuncisão, como a questão do judaísmo, né? Como a questão daqueles cristãos, eles devem realmente ser cristãos e terem práticas do judaísmo. Foi tratado isso em Atos capítulo 15 no concílio. Visto que Paulo não menciona essas decisões do concílio, que acontece em Atos 15, possivelmente e provavelmente, a carta aos Gálatas foi escrita para a Galácia do Sul. Aqueles que creem que foi para a Galácia do Norte, essa passagem de Paulo para a Galácia do Norte seria por volta de 16, Atos 16, até Atos 18, 23, cita essa região da Galácia do Norte. Contudo, não há igrejas relatadas fundadas por Paulo na Galácia do Norte. Já na Galácia do Sul, isso existe. Sendo assim, essa carta ela é escrita ali pelo ano de 49, antes do concílio, que é o ano 50, 52 ali, nós temos essas datas, 50, 51, 52, né? Concílio de Jerusalém em Atos 15. Então, tendo isso em vista, essa carta é a primeira carta de Paulo, que trata de um problema muito grave que estava acontecendo na igreja. Algumas pessoas, alguns mestres, alguns convertidos cristãos que vieram do judaísmo, estavam querendo fazer com que a salvação, a prática daqueles cristãos, o evangelho tivesse um acréscimo. Isso é importante, muito importante, queridos. Isso parece que está tão distante de nós, mas isso em nossos dias existe também. Paulo é tão enfático nesses versículos lidos aos irmãos, que ele assim, eu estava lendo alguns comentários ao pensar nesse texto, né? Alguns comentaristas estavam falando que Paulo não estava indignado e estava mais perplexo do que indignado. Eu entendo que isso pode ser, né? Visto que a ideia do admira-me ali, né? A ideia do estejais, que Paulo está pasmo, pode sim nos dar uma ideia de mais de perplexidade do que indignação. Contudo, querido, né? Diante do escritor Paulo, diante do missionário, do pastor Paulo, eu creio que ele estava sendo muito enfático, porque algo estava sendo assim. Se eu usar a palavra correndo risco, parece que eu vou tirar um pouco da soberania de Deus e não é isso que eu quero dizer, mas eu vou usar essa palavra para ser mais didático. Algo estava correndo o risco de acontecer na igreja da Galácia. O evangelho ser misturado e todo aquele poder, aquela majestade, aquela verdade do evangelho não ser vivida entre os irmãos da Galácia. É isso que me vem à mente quando eu me deparo ao ler a carta aos Gálatas inteira e Paulo iniciar a, a, a carta aos irmãos sem uma longa saudação, como eu li semana passada aos irmãos. Carta aos Romanos, né? Carta aos Filipenses, carta aos irmãos de Corinto. Paulo fala aos santos e amados, né? Ele faz essa saudação para outras igrejas. Contudo, na igreja da Galácia, ele faz a pregação do evangelho, foi isso que nós vimos na semana passada, do versículo 1 ao 5, a pregação do evangelho. No versículo 5, ele faz uma breve, se a gente pode dizer assim, doxologia, né, que ele diz a ele, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E ele já chega e fala, eu estou admirado, eu estou pasmo com vocês. Olha, eu estou realmente assim, gente, eu nem sei como falar como eu estou. Eu acredito que Paulo estava assim, visto que os irmãos estavam recebendo outro evangelho, que na verdade Paulo disse que não era outro evangelho. Como pode, irmãos da Galácia, vocês tomarem tal atitude? Não é correto. Vocês estão errados. Tomem cuidado com isso. Isso vai fazer com que vocês tropecem. Não deixe que isso aconteça com vocês. Não deixe que isso aconteça. Como eu disse aos irmãos, Paulo inicia a carta pregando o evangelho, dizendo que a mensagem da salvação, ela foi concedida por Deus.
Então, o evangelho, que é a mensagem que salva, ela foi concedida por Deus. Ele começa a falar que ele é apóstolo, começa a falar que ele não veio da parte de homem nenhum, que ele fala por Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Crentes da Galácia, esse é o evangelho. Crentes da Galácia, vocês precisam entender, compreender que aquele Jesus que vocês creram, ele diz que eles creram, aquele evangelho que vocês ouviram de mim, eu estou admirado que vocês estão passando para outro evangelho, para outra mensagem, que nem podemos chamar de evangelho. Isso é inconcebível, irmãos. Na saudação, ele continua dizendo que há companheiros que também têm a mesma caminhada. Ele diz que está junto com os irmãos. Ele não é um cavaleiro solitário. Ele não está pregando sozinho. Não é uma ideia de Paulo. Ele fala por Cristo Jesus. É o evangelho dado por Deus. Foi Deus quem concedeu. Foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E ele diz que a graça seja dada ao Deus que é nosso. Ele é nosso Pai. Ele é o Pai meu e o Pai seu. É o Pai da Igreja da Galácia. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos, o qual, por intermédio do seu Filho, fez com que seu Filho entregasse a sua vida. Ele deu a sua vida em pagamento dos nossos pecados. Irmãos, Paulo inicia a carta aos Gálatas pregando o Evangelho para eles. Mas, pastor, eles não eram convertidos? Sim, eles eram convertidos. Mas eles precisavam ter a fé deles firmadas, porque no capítulo 3 ele pergunta: quem o fascinou vocês? Quem encantou vocês a vocês deixarem a fé da qual vocês creram? Deus fez isso para nos desarraigar, nos tirar desse mundo perverso. E isso foi vontade dele. Gálatas, então se essa carta está chegando para vocês, irmãos, vocês foram escolhidos de Deus. Deus salvou vocês. Deus deu seu único filho, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou, vivo está. Essa é a verdade que eu sigo, os meus companheiros seguem e vocês devem seguir, porque eu estou admirado de vocês estarem mudando essa verdade. Eu estou admirado. Irmãos, Paulo aos Gálatas me encoraja, juntamente com você, nós caminharmos firmes no Evangelho. Porque é o seguinte, irmãos, há falsas mensagens sendo espalhadas com cara de espirituais, enganando muitos irmãos. Estão prometendo um Deus que a Bíblia não diz que ele é assim. Estão dizendo que Deus disse algo que Deus não disse. Estão prometendo coisas que Deus não prometeu. Estão facilitando, alargando a porta que sempre foi estreita, para que pessoas venham para Jesus, não confrontam pecados, não falam da verdade para essas pessoas, e o importante é esse inchaço maravilhoso, porque a igreja cheia é sinal que o nome de Deus está sendo glorificado. Glorificado por quem? Por pessoas que não se arrependem? Por pessoas que não lutam contra os seus pecados? Por pessoas que não se enxergam pecadoras? Certa vez eu tive uma experiência com uma mulher que disse que era convertida. A mulher disse que era convertida, que ela já foi cristã, mas já estava uns 2 anos afastada. E ela foi para o mundão, mas ela orava. Eu olhei para ela e ela me pediu uma oração. Ela me pediu uma oração. Eu falei assim, mas por que você quer que eu ore? Ela, não, mas porque eu tô passando por uns momentos, ela compartilhou. Aí eu falei assim, você já foi? Você falou que já foi cristã? Eu já fui cristã, tal, não sei o quê, tal. E várias vezes ela citou. O problema é que o diabo agiu assim, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Eu falei, quando Deus converteu seu coração? Ah, desde pequenininha. Desde pequenininha, estou ouvindo com a igreja e tal. Eu falei, sim, entendi. Então você conhece do Evangelho e tal. Mas quando foi que você entregou sua vida ao Senhor? Eu comecei a perguntar para ela, quando foi que Deus converteu o coração? Como aconteceu essa conversão? Queridos, eu percebi que ela não sabia me responder. A pessoa que disse que vivia no Evangelho. E se desviou, estava afastado. Mas já foi cristã.
já estava envolvida com a igreja, dava dízimo. Ela não sabia explicar a conversão dela. Findou que ela entendeu que não era uma oração que eu fizesse. Ela estava precisando, se convertida, restaurar a vida dela com Deus. Coisa que eu não posso afirmar a vocês. Isso é muito sério, irmãos. Pessoas que se dizem evangélicas estão afirmando fazer parte do grupo dos cristãos, dos que foram salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Grupo aquele que diz que crê que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Paulo diz em Romanos 10. Exatamente, isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador e crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Então, eu sou cristão, pastor. Será que é simples assim? Será que essa verdade é tão simples assim a ponto de tá salvo, pastor? Tá salva. É um evangélico, é um irmão. Irmão que crê no quê? Se você não sabe dizer que você é um pecador, que você foi alcançado pela graça de Deus, que se não fosse Deus na sua vida, você não teria acesso ao Pai, que foi vertido um sangue na cruz pelo aquele cordeiro que não teve pecado nenhum, que hoje você serve em amor, não é uma obrigação que você faz a Deus, é porque Deus transformou seu coração e você vive com Ele. As pessoas não conseguem responder isso, não conseguem falar disso que aconteceu na vida delas. A minha pergunta é, irmãos, houve conversão? Se houve conversão, se converteu a quê? Porque uma coisa é certa, queridos, não foi ao Evangelho. Eu luto com o meu coração com relação à vaidade, com relação ao orgulho. Nós acharmos que nós somos a única igreja verdadeira em São José dos Campos, em São Paulo, no mundo. Somos os melhores. Eu luto com isso. A gente tem que tomar cuidado. Nosso coração é vaidoso. Contudo, eu reconheço que nós estamos querendo fazer o que é certo. Nós estamos caminhando na trilha certa. É isso aí, é o Evangelho. Mas, irmãos, eu não posso, usando aqui a, 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 a carta aos Gálatas, eu não posso achar que um evangelho que só promete coisas boas nesse mundo, não fala de pecado, não fala de eternidade, não fala do Deus vingador, do Deus justo, seja o evangelho. Eu não posso bater palma para isso. Eu não posso achar que isso é evangelho. Eu não posso bater palma para algo que se diz no púlpito de uma igreja, onde vai exaltando o ser humano, você é bom mesmo, coitadinho de Jesus, morreu na cruz por causa de você, vem, aceita Jesus, ele morreu por você, ele morreu, coitadinho, morreu lá na cruz, ele está te chamando, ele está batendo na porta do teu coração. Quando na verdade nós precisamos nos enxergar como miseráveis diante de Deus, pedintes. É difícil olhar para o evangelho desse e falar assim, esse é o evangelho da Bíblia? Agora, queridos, essas pessoas são cristãs. Eu não estou dizendo para nós tomarmos a toga e começarmos a falar, isso é cristão, isso não é cristão, isso é cristão, isso não é cristão, isso é cristão, não é isso. O que eu quero e o meu desejo como pastor dessa igreja é que você entenda plenamente o evangelho. Você, quando alguém chegar diante de você, falar, meu irmão, faça uma oração por mim, eu estou precisando disso, disso e disso, aproveite, pregue Jesus Cristo. Pode orar, claro que pode orar, é uma bênção poder orar, mas não faça simplesmente com que essa pessoa acredite que vocês, de repente, estão crendo na mesma coisa quando vocês creem em evangelhos completamente diferentes. E segundo Paulo, não há outro evangelho. Então você crê no evangelho, essa pessoa de repente crê em outra coisa, que não é o evangelho. Eu fico pasmo de ver algumas pessoas que se dizem cristãs, mas é impressionante. No domingo é uma bênção. Na segunda-feira se transforma, é uma outra pessoa. Não é um bom profissional, não é um bom aluno, não é um bom professor, não é um bom profissional, não é uma boa dona de casa, não é um bom vizinho, não é um bom filho, não é uma boa filha, não é um bom pai. Que isso? Para pensar, que loucura é esse? Que evangelho é esse? Aí depois fala assim, não, mas na sua igreja está sendo pregado isso, está sendo pregado isso, irmão? Então, peraí, o que está sendo pregado na igreja? Outro evangelho? É perverso isso, irmãos. Parece que nós olhamos para os Gálatas
E a princípio a nossa ideia é, não, eles estão querendo voltar ao judaísmo. Pois é, mas na carta aos Gálatas vai falar do fruto do Espírito, vai falar das obras da carne. Ou seja, aquela liberdade cristã, que é também assunto abordado na carta aos Gálatas. O que é liberdade cristã? O que é ser livre em Cristo? Não é livre para pecar, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, o fato de ser livre em Cristo, você pode fazer o que você quiser, isso não é evangelho. É isso que as pessoas precisam enxergar. É isso que você precisa enxergar. É isso que eu preciso enxergar. Esse é o evangelho. Fora disso, não é evangelho. Fora disso, é falsa mensagem. Falsa mensagem é perversa. Falsa mensagem faz mal. Por isso, irmãos, que eu volto a dizer que creio que Paulo aqui estava indignado. Além de pasmo, além de perplexo, além de chocado, além de excessivamente espantado, além de atônito. Creio que Paulo está assim, gente, eu preguei o evangelho para vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. Como vocês já estão passando por outro evangelho? Irmãos, é sedutor. Essas mensagens que nos exaltam, elas são sedutoras. Porque nós gostamos de ouvir que nós somos bons, que nós somos legais, que o centro tem que ser nós mesmos, que as pessoas têm que ir tal, todo mundo tem que me adorar, que coisa boa, eu estou no centro, mas o Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo é adorar a Deus? Sim, adorar o Senhor. Deus em primeiro lugar? Sim, em primeiro lugar. Como servos, nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós vivemos para agradá-lo. Assim é o Evangelho. Agora, Paulo está admirado. Eu estou admirado que vocês já estão passando. E olha, não faz muito tempo. Depressa. Depressa. Eu já disse a você, queridos, Deus tem utilizado em nosso meio, graças a Ele, graças à sua bondosa graça. Deus tem usado meios para nos ensinar aqui. Deus tem usado. Deus tem usado meios e eu estou tão feliz, irmãos. Eu vejo irmãos cuidando de irmãos, irmãs cuidando de irmãs. Isso me alegra, irmãos. Porque eu creio que igreja é assim. Eu vou dar um conselho para você. Não se afaste. Esteja. E quando eu digo que esteja, confie em mim. Confie em mim, queridos. Não é a vaidade de ver a igreja cheia. Não é isso. Não é isso. É ver que você está tendo como prioridade estar junto com seus irmãos, aprender da palavra, viver o evangelho. Você vê que você é pecador, você fala, eu não posso, com o meu egoísmo, achar que as coisas têm que girar em torno de mim. Eu preciso servir. Eu preciso servir em amor, eu preciso me dedicar, eu preciso estar juntos, porque são meus irmãos. Eu estou sendo assediado toda semana com mensagens que vêm da televisão, mensagens que vêm da internet, mensagens que vêm com outros irmãos, com o evangelho que é diluído, que o evangelho água com açúcar, para achar que aqueles irmãos tá lotando a igreja, para quê? Para ouvirem coisas que agradam seus corações pecaminosos. Isso não é evangelho. Evangelho que não fala de pecado não é evangelho. Não é evangelho. É isso que as pessoas não. Nós precisamos entender. Nós precisamos compreender. Irmãos, o que acontece com Gálatas pode nos seduzir também. Rapidamente, algumas palavras como legalismo, radicais, retrógrados, antiquados. Pode ser esses adjetivos que você e eu tenhamos. Agora, vira a sua página, ou talvez na sua Bíblia já está nessa página aberta. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Essa foi a pergunta de Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, versículo 10, eu estou lendo, não seria servo de Cristo. Vida com Deus. A ideia da perversidade, queridos, a perversidade, ela é um mal. A perversidade, queridos, ela é corrupção.
A perversidade, ela é depravação. Sabe qual a intenção da perversidade? A intenção da perversidade, ela é praticada para causar mal. Essa é a característica da perversidade. Porque perverter é desfigurar. Isso é perverter. Perverter é mudar, dando outro sentido. É desvirtuar. Desvirtuar. Isso é perverter. A perversão, queridos, é uma mudança do estado normal. É uma condição de corrupção, de devassidão. Então, eu falei do substantivo, né? Perversão e também a perversidade, e do verbo perverter. Tamanho mal. Quando você ouve algumas coisas e fala assim: nossa, que legal, podia ser assim. É, a gente não é tão mal assim. Essas coisas são boas. É, é, agora é só vitória. Sou vencedor. Tudo está aqui, né? Deus, eu, centro. Eu tenho que ser adorado. Peraí. O que você está ouvindo? O que a Bíblia diz? Paulo escreve: miserável, homem que sou, principal dos pecadores. Jesus falava do arrependimento, que nós precisamos nos arrepender de práticas que nós temos. O mal está no nosso coração. Nós somos pecadores. E se assim nós ouvimos, e Deus em sua graça mudou o nosso entendimento, e nós compreendemos a verdade, fomos salvos, é nesse evangelho que nós devemos perseverar. Cuidado com as seduções. Estava fascinando os irmãos da Galácia. Paulo diz: olha, eu estou pasmo, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está pasmo porque eles estão passando depressa, não de mensagem, não de discurso, não de comportamento. Eles estão abandonando a quem, queridos? Estão abandonando a Paulo? Estão abandonando aos irmãos? Eles estão abandonando aquele que os chamou. Quem os chamou? Quem concedeu a mensagem de salvação? Expressa no versículo 1 ao 5. Deus. Falsa mensagem nos afasta de Deus. Falsa mensagem nos afasta daquele que nos chamou. Então, evangelho que é diluído, evangelho que é misturado, evangelho que é acrescentado, ele tem somente uma característica, e essa é a marca da perversidade: nos afastar de Deus. Mas, pastor, é um discurso evangélico. É um pastor, é um púlpito, é uma igreja, são os louvores. Não são irmãos? Que evangelho? O que está sendo pregado? O que está sendo pregado, queridos? É a verdade? É um achismo? São promessas que não têm sentido nenhum? São um furor ou um aparente, entre aspas, fervor trazido para a igreja, onde as pessoas saem de lá e falam assim: que bênção foi o culto! O que foi pregado? Eu não sei, mas só sei que eu chorei. Olha, eu suei, eu dancei, eu rodei. Peraí, como assim? Como assim? Se nós estamos seguindo ao Deus da verdade, do Evangelho, o que você aprendeu sobre a graça de Deus? O que você aprendeu sobre Jesus Cristo? O que você aprendeu sobre o seu dia a dia? Como você vai caminhar? Como você vai viver? Como você vai confessar os seus pecados e lidar com o pecado que tenazmente te assedia? Como você vai viver sendo a sua esperança da eternidade? Novos céus e nova terra, sabendo que esse mundo vai ser destruído. Como você não ouviu nada disso? Você não ouviu nada disso? Você ouviu promessas vazias que estão levando você a um aparente furor, que fez você a se emocionar de tal forma a ponto de o Espírito Santo não falar nada ao teu coração? Isso é culto, irmãos. Isso é evangelho, irmãos.
Eu tenho medo, eu tenho medo de nós entrarmos somente nas práticas do ritual e não termos essa vida com Deus. Tem sido falado, eu creio que Deus falar nessa semana a nós sobre a intimidade com Ele. Tenho medo de nós deixarmos de viver essa vida com o Senhor, porque esse é o único evangelho, irmãos. Paulo está admirado, porque os irmãos estão abandonando a Deus. Foi Deus que nos chamou na graça dele. Foi por intermédio de Cristo Jesus que nós temos acesso. E é importante entendermos que Paulo passa a falar sobre graça. Por quê, queridos? Logo mais, ele vai trazer as práticas da lei. Eles estavam querendo fazer com que aquelas práticas da lei fossem acrescidas ao evangelho. Você é crente. Muito bom, você é crente, mas ó, lá atrás, o pai da fé, Abraão, ele circuncidou-se. Circuncidou seu filho Isaac. Seu filho Isaac. Então, somos cristãos, nós cremos em Cristo Jesus, mas precisamos circuncidar. Queridos, qualquer mensagem que diz que você precisa crer no Senhor Jesus, mas acrescentar alguma coisa, é falsa mensagem. Você é crente, mas você está guardando tal dia, falsa mensagem. Às vezes chegam para você e falam assim, olha, a gente precisa ter uma vida reta com Deus. Você fala, opa, bom comportamento, legal, joia. Sair desse mundo mal. Opa, isso é crente. Você precisa crer no único Deus. Verdade? E Jesus Cristo, um grande profeta desse Deus. Opa! Como é que é? Grande profeta. Desenvolva. Grande profeta. Não, um pouquinho mais sobre Jesus. Grande profeta. E filho. Não, 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 não é que ele é filho de Deus. Não é filho de Deus. Mas peraí. Jesus é Deus? Não. Jesus não é Deus. É assim. É que lá nos antigos, na história da igreja, tiveram a questão da trindade. Opa, peraí. Vamos ver Atos capítulo 5 lá, onde tem Ananias e Safira, que estava falando que Ananias e Safira estavam mentindo. E Pedro, é claro, por exemplo, a dizer que eles estavam mentindo para o Espírito Santo. E depois diz que eles estavam, no mesmo texto, estão dizendo que estavam mentindo para Deus. Ou seja, ou Pedro estava louco, ou o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Então não é uma coisa da história, da igreja, aquela questão toda. Não, não é que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em 1 João é característico que é aquele que não crê no Filho. Então, o Filho é alvo de crença. Por que cremos no Filho? Porque ele é divino. Então, crer que Jesus fosse somente um profeta e não Deus é mentira, é falsa mensagem. Não compactuem com isso. Não dê, pastor, eu vou lá para ver como é que é o culto, curiosidade. Não precisa, é falsa mensagem, você já sabe. Precisar guardar um dia, apesar de eu ser convertido, eu tenho que guardar esse dia, é mentira. Você tem a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, mas tem esse outro livro aqui que você precisa, praticamente ele é igualzinho à Bíblia. Mentira! Isso é mentira! Tem cara de evangelho, jeito de evangelho, mas não é evangelho. Você precisa discernir. Mas assim, peraí, isso vai me afastar de Deus. Eu não quero nem ouvir. Eu não quero nem estar perto. É interessante que João diz lá na terceira carta, né, não ter comunhão com isso. Não é para ter comunhão. Não veja, não siga, não vá, é falsa mensagem, perverso. De novo, a perversidade ela muda, ela quer mudar o que é real. Então saia disso, é falsa mensagem. A mensagem verdadeira está aqui na Bíblia, queridos. A mensagem verdadeira é o evangelho deixado por Cristo Jesus. E o texto vai falar sobre isso. Agora, olha, não abandonem literalmente a Deus, porque Ele vos chamou. Não abandone a Deus. Sigam firmes na graça do Senhor. E ele diz: o qual vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É interessante que essa palavra outro,
porque aparece outro, né? No versículo 7. Como assim, pastor? Aparece duas palavras outro aí, né? No nosso português, não foi traduzido, essas duas palavras são iguais. No grego, são dois outros diferentes. São duas palavras diferentes. É como se dissesse assim, né? Daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, para um evangelho diferente. Esse primeiro outro. E no versículo 7 diz: o qual não é um evangelho parecido. Entendeu? Um é mais similar e o outro é completamente diferente. Mas os dois não são iguais ao evangelho. Por que Paulo dá tanta ênfase nisso? Porque pode ser que um pareça evangelho e não é evangelho. Pode ser que o outro seja completamente diferente e também não é evangelho. A verdade é, não há nenhum nem outro, só dá um único evangelho. Entenderam isso, queridos? Então, um diferente, eu fiz para parafrasear, tá? Só para a gente entender o conceito. Então, um diferente que parece ser igual, e o outro que é diferente completamente. Nenhum nem outro, só tem um evangelho. Paulo diz aos irmãos: olha, daquele que vos chamou para outro evangelho, para um evangelho completamente diferente, para uma mensagem completamente oposta. Qual é a mensagem das boas novas? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou naquele sacrifício perfeito na cruz, aquele sangue derramado, aquele corpo que foi morto naquela cruz, fez com que eu e você tivéssemos acesso a Deus. A partir dali, crendo que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós temos acesso ao Pai. Isso é evangelho. Falar todas essas coisas, reprisar todas essas coisas e dizer que tem que se circuncidar, não é evangelho. É falsa mensagem. Saiam disso. Saiam disso. Então, é outro evangelho diferente. Alguns comentaristas dizem uma coisa até interessante. Meio que parece que Paulo falou outro evangelho, e daí ele mesmo vai se corrigindo. Sabe? Achei interessante esse comentário. Porque é como se Paulo estivesse falando assim: admira-me, sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ai, pera, pessoal, pera. Qual não é outro evangelho? Tipo assim, ele está falando assim: olha, esse evangelho que totalmente diferente, e esse que parece sair do evangelho, eles, na verdade, é o seguinte: não é evangelho. Não é mensagem de boa nova. Não é mensagem que transmite salvação. Mensagem essa concedida por Deus. Que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Que Cristo pagou pelos nossos pecados naquela cruz para sermos desarraigados desse mundo. Isso é evangelho. Isso daqui, quando há mistura, isso não é evangelho. Não é evangelho. Senão que há alguns que fazem uma coisa. Eles perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo começa a tratar firmemente. Gálatas, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou admirado que vocês estão passando por outro evangelho que não é outro evangelho. Para uma mensagem completamente diferente do evangelho e vocês estão tratando como evangelho. Eu estou admirado com relação a isso. Vocês estão abandonando a Deus que chamou vocês para seguir esse outro evangelho. Mas agora eu quero dizer algo para vocês. Vocês estão aceitando gente que está perturbando vocês aí. E essa ideia de perturbar, queridos, sabe qual que é a ênfase? É inquietar. Essa é a ideia da palavra. É confundir. É perturbar, preste atenção, perturbar mentalmente. Cuidado, irmãos. Tem coisas que não são tão escrachadas assim. Não são tão nítidas. Elas são sorrateiras, sabe? Jesus é bom. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus, grande mestre. Jesus misericordioso. Jesus ama a todos. Jesus, um espírito de luz. Opa! Peraí. Como é que é? Por que não falou logo na hora, né? Por que não falou? Que na sua doutrina o foco é esse espírito de luz. Esse espírito superior. Isso não é Jesus, queridos. Ele se fez carne. Carne.
Ele habitou entre nós. Esse que João diz. Ele encarnou. Então, sabe, é como João começa a sua carta, a primeira carta de João, ele fala aquele que nós apalpamos. Por que ele fala isso? Porque estava iniciando uma doutrina lá, tal de gnosticismo, que dizia que Deus, para ser Deus, não pode vir em carne, porque carne é má, bom é o espírito. Então, quando João fala assim, nós apalpamos, você não apalpa o espírito, irmãos. Você apalpa o quê? Carne. Então ele vem em carne. Entende? É sutil. Por isso que eu e você precisamos crescer, aprender, estar atentos, vigiar. Algumas coisas, algumas pessoas, algumas mensagens, alguns áudios, alguns vídeos parecem bonitinhos, mas não tem nada de evangelho. Não tem nada de evangelho. Coloca Jesus com uma aparência completamente diferente do que seria daquela época se ele fosse, aliás, que seria daquela época da imagem do judeu da época. Cabelo crespo, um rosto meio arredondado, não fino, rosto fino, quase que afeminado. Isso não é o nosso Jesus. Diz que ele não tinha nem formosura. Dos homens, um daqueles que os homens tinham vergonha. Isso não é evangelho, irmãos. Fale a verdade, mas tome cuidado com a sua mente. O Satanás, seu coração enganoso, esses que pervertem querem seduzir você. Como eu disse a você, capítulo 3, Paulo fala aos Gálatas: quem fascinou vocês? Quem está encantando vocês com esse tipo de doutrina? Abra aí, capítulo 3, por favor, irmãos. Versículo 1. Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha, queridos, como Paulo é enfático com os irmãos da Galácia. Por quê, queridos? Por dar ouvidos a essa mensagem perversa que não é evangelho. Volta no capítulo 1 ainda, queridos. Vamos lá. Além de perturbar, é uma ideia de mente, eles querem agora perverter. Então eles estão perturbando, ou seja, eles estão inquietando, angustiando a você e a mim a, a seguirmos um Jesus que não manda ninguém para o inferno. Jesus é bom, Jesus é amor. Certa vez eu vi na verdade isso eu assisti, eu vi, né? Mas eu assisti um rapaz de uma doutrina aí que não tem nada de evangelho, e ele estava querendo defender que ele seguia Jesus. E ele estava falando que Jesus, a igreja que ele servia, fazia tantas boas ações. Na enchente lá do Rio Grande do Sul, a igreja dele foi uma das igrejas que mais investiu lá naquela benfeitoria e tal. E você olha para esse discurso e fala assim: nossa, que bom, ajudou os pobres. Temos que ajudar os pobres, sim ou não? Sim, claro que sim. Inclusive, Paulo vai ter vai falar sobre isso, né? No encontro lá com os irmãos de Jerusalém, fala que é uma ajuda aos pobres. Acontece o seguinte, irmãos, que nesse discurso, ele estava falando o quê? Aquela igreja foi a que mais fez boa ação. Aí você olha para aquilo e fala: olha, que joia! Essa é uma igreja de crente. Você vai para a doutrina daquela igreja, você começa a olhar, você fala assim: peraí, não, isso não é evangelho. Não, isso não é de Deus. Não, Jesus não disse isso. Não, você começa a pegar numa lista, querido. Eu falo assim: peraí, está completamente fora do Deus da Bíblia. Completamente fora do Deus da Bíblia. Sabe qual a primeira delas? Eu vou só dar uma para vocês. Essa religião, porque é uma religião, né? Essa religião diz que tinha um profeta que teve uma revelação, e aí esse profeta
teve essa revelação que surgiu e teve um livro que é equiparado com a Bíblia. E até hoje pode ter novas revelações. A Bíblia não é o suficiente. Só daí, tá? As outras coisas são piores. Só para você ter uma ideia. Aí, com as boas ações, engana você e engana a mim. Olha que bom. Olha que joia. São nossos irmãos, pastor. São crentes. Crentes no quê? Na boa ação? Boa ação passa, queridos. Lembra o hino que nós cantamos na Escola Bíblica Dominical? Esse mundo vai passar. É certo fazer boas ações hoje? Sim, claro que sim. Precisamos fazer. Da maneira correta? Sem dúvida nenhuma. Mas o foco não é esse. O foco é a transformação da alma. O foco é a pessoa reconhecer que é pecador e ter a vida dela transformada para a eternidade. Não é simplesmente mudar uma realidade desse mundo, queridos. É isso que precisa ficar claro para nós. Pegar o único evangelho. Pegar o único evangelho. Então, sem perverter o evangelho de Cristo, como era o desejo daqueles. Mudar o evangelho de Cristo. Salva em Cristo Jesus, mas precisa cumprir, ter práticas do judaísmo. Não, não, não. Isso é perverter. Isso não faz parte do evangelho. Mas, olha o que Paulo está dizendo, queridos. Mas, ainda que nós, preste atenção, ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A questão não é o mensageiro. A questão é a mensagem. A questão pode vir um anjo. E é interessante que Paulo usa duas linguagens aqui importantes. Ele usa o subjuntivo no versículo 8 e o indicativo no versículo 9. Vamos com o subjuntivo. O que significa o subjuntivo? O subjuntivo, ele é um tempo verbal que vai dar uma possibilidade, certo? Ele é um modo, na verdade, que vai trazer uma possibilidade. É uma ação que pode ou não acontecer. Então, quando eu falo assim, se houvesse a possibilidade, né, de um anjo, não é o que ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vocês já ouviram, seja amaldiçoado. Essa é a ideia do anátema. A ideia do anátema, ele é condenado por Deus, condenado à destruição, condenado por Deus à destruição. Por isso que amaldiçoado. Se houvesse a possibilidade de vir um anjo pregar o evangelho, se mesmo nós trouxermos outro evangelho, que sejamos amaldiçoados. Porque a questão não é o mensageiro, a questão é a mensagem. Por isso a preocupação de Paulo, friamente, em que os irmãos não deixem, não abandonem a Deus, não sigam qualquer outra mensagem que não seja o único evangelho. Hipoteticamente, se isso pudesse acontecer, é maldito, é amaldiçoado. Então não tem outro evangelho. Não tem, queridos. Acréscimo ao evangelho não é evangelho. E aí ele fala do indicativo. Então, o modo subjuntivo é aquela possibilidade. Se isso pudesse acontecer. Já no indicativo, não. No indicativo é que coisas podem estar acontecendo. No caso dos Gálatas, coisas estão acontecendo. Ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega, indicativo, não é uma possibilidade. Então, está acontecendo agora, modo indicativo. Então, se alguém vos prega o evangelho que vai além do que vocês já receberam, esse que está pregando esse evangelho seja amaldiçoado. Então, se vocês estão ouvindo, agora eu fico imaginando a igreja da Galácia. A igreja da Galácia pega a carta, começa a ler, e aí vê aquele irmão trazendo o evangelho errado. Fico imaginando a cena, né? Eles estão aqui lendo. Se alguém prega, o irmão fala assim, estou brincando, né? Alguém prega, aí olha assim, nele lá, né? Fica imaginando, peraí, tem gente pregando o evangelho aqui. Tem gente nos obrigando, nos perturbando a nos circuncidar. Tem irmão que cada reunião dos homens e das mulheres, lá, né? Da primeira igreja batista da Galácia, né?
Tava lá, irmãos chegando lá. Não, não era a primeira igreja batista. Para ter essas doutrinas, não pode ter. Brincando, irmão. Aí chega lá e fala assim: olha, seguinte, vamos aqui na reunião dos homens, nós vamos ver a carta de Tito aqui, todos juntos. É o seguinte, ô irmão, você ainda não se circuncidou, irmão. Precisa, hein? Vamos lá, olha aí, é o mandamento do Senhor, não está seguindo o mandamento, né? Aqui é o seguinte, todos têm que se circuncidar. Então, nada dessa perturbação precisa ser aceita. Nada disso. Esse tipo de evangelho precisa ser rechaçado do nosso meio. Então, irmãos, de repente você está numa reunião de família, eu não quero que você seja aquele crente chato, porque tem o muçulmano xiita, né, e o crente chato, né? Então, assim, eu não quero que você seja aquele crente chato, mas aquelas doutrinas não vai dizendo amém, não. Não vai dizendo amém. Ah, é o seguinte, eu tive uma revelação de Deus essa semana, então Deus falou que vai mudar minha vida, tal, não sei o quê. Não é verdade? É você. Aham. Como assim, aham? Por que aham? Não é pra você ficar brigando. Quer que você seja um debatedor, um brigão. Quer que você pegue as luvas de boxe evangélicas e saia brigando com ninguém. Não, não é isso. Mas peraí, você fala assim, mas peraí, revelou para você como? Ah, eu sonhei. Ah, você sonhou? O que que você sonhou? Eu sonhei que estava. Ah, entendi. E como Deus falou para você em sonho? Não, porque Deus disse. Mas como Deus disse? Não, eu acho que ele. Ah, então você acha que ele disse? Não, eu tô. Eu acho. Não, não, peraí. Mas Deus falou ou não falou? Não, não dá para a gente saber. Então você não pode afirmar que Deus falou com você. Como é que você está afirmando uma coisa que você acha? As profecias de Deus, ele falava e se cumpria. Os profetas falaram e se cumpriram. As que não se cumpriram, elas estão profetizadas para acontecer futuramente. Mas todas aquelas que foram ditas se cumpriram. Então você está dizendo que Deus falou com você. Você acha que ele falou. Então é perigoso para você, meu irmão. Olha, a maneira boa de você evangelizar. Cuidado. De repente você tem um sonho e você acha que aquilo é a palavra de Deus. Quantas vezes na Bíblia está dizendo esse tipo de desejo que você está querendo ter? Quantas vezes Deus utilizou desses meios para falar? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado conhecer a Deus para viver de acordo com o Evangelho? Às vezes a pessoa vai chegar para você e falar assim: ai, eu só sonhei. Então, pois é, meu irmão. Tá vendo, queridos? Evangelho que não é evangelho. De novo, não estou incentivando você ser um brigão e você buscar uma conversa polêmica e você estar lá, porque eu não creio que isso é sábio. Mas eu creio que Deus provê essas oportunidades de você falar a verdade, esclarecer para esse seu irmão e essa irmã que de repente está sendo assediado, perturbado por um falso ministro do evangelho, um falso pastor, uma falsa igreja, e de repente Deus usa você para ajudar essa pessoa a entender a fé. Olha que benção isso acontecer. Vai dizendo amém. Não vai dizendo aham. Não vai dizendo tudo bem, toda hora. Se a pessoa não quiser ouvir, tranquilo, meu irmão. Mas você está lá para falar. Cuidado. Paulo repete, ele diz, eu repito isso. Então, provavelmente, queridos, o que nos indica aqui é que Paulo já havia falado para os irmãos da Galácia. Porque, lembrando da questão da província da Galácia, né, eram gentios, em sua maioria. E aqui, provavelmente, eram judeus convertidos que estavam querendo trazer práticas do judaísmo. Então, provavelmente, na primeira viagem de Paulo, Paulo já alertou os irmãos, cuidado, hein? Cuidado, pode ter gente querendo levar vocês para o judaísmo. Eu vim de lá, eu sei que eu estava cego, eu precisei cair ao chão, ficar cego e depois voltar a ver para enxergar realmente Jesus Cristo. Eu fui um perseguidor da igreja. Então, cuidado, irmãos da Galácia. Cuidado, não deem ouvido para essas coisas. Agora, ele diz, agora eu estou repetindo a vocês isso. Eu estou repetindo. Cuidado, se tem gente pregando, acrescentando coisa ao evangelho, misturando coisas ao evangelho, é amaldiçoado isso. É condenado por Deus. Meus irmãos, o meu desejo é que você saiba realmente do evangelho. Precisa responder. Mas quando Deus converteu teu coração? Deus converteu teu coração do quê? Pastor, de repente eu não lembro a data. Tudo bem, mas você lembra o que aconteceu com você? Deus te salvou do quê? É importante você saber responder essa pergunta. Você é cristão? Uma pergunta: você tem lutado contra os seus pecados? Se não, por que você acha que essa prática pecaminosa ainda faz parte da sua vida?
o Evangelho foi Jesus morreu por você? Ou você teve dó de Jesus e quis aceitá-lo naquela cruz? Você crê que Cristo ressuscitou, ainda que você não tenha visto? Você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você crê que ele é o cabeça da igreja? Você crê que Deus é soberano sobre todas as coisas? Você crê que hoje você é filho de Deus? Perdoado pelo sangue precioso de Cristo Jesus? Se você respondeu essas perguntas e você conseguiu entender o teor delas e falar assim, não, peraí, eu sou crente, pastor. Você não está sendo perturbado com a falsa mensagem. Se você titubeou em algumas, vá para casa hoje, faça uma reflexão, ore a Deus e fala, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero não somente ter a certeza da minha salvação, mas saber que eu sou um filho teu. Eu quero viver como um salvo. Crente, fielmente, aquele que crê, né? Crente no meu Salvador. E mais um último alerta. Cuidado com as falsas mensagens. Elas parecem ser bonitas. Elas parecem ser legais. Elas parecem ser atrativas. Mas elas são perversas. Elas vão te afastar de Deus. Escute a sua igreja. Escute os seus pastores, os seus professores. Leia a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para a igreja. Faça anotação. Risque. Está com dúvida? Pergunta. De repente você vai encontrar um irmão ou uma irmã mais madura que você, de repente essa pessoa vai conseguir sentar com você e vocês duas, vocês três, ou um grupo vão orar juntos, vão estudar a Bíblia juntos, ou seja, faça de tudo para que Deus deixe claro para você sempre a mensagem do Evangelho. Nada de falsa mensagem. Ah, pastor, mas lá na outra igreja, ah, pastor, eu vi lá no outro. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Ah, pastor, mas está dando certo lá. O que é dar certo? O que é dar certo? O que é realmente ser bom? O que é realmente ter sucesso? A gente precisa avaliar essas coisas. Precisamos ser maduros com relação a isso. Uma coisa eu desejo que você tenha, e peço a Deus que eu também continue a andar no Evangelho. Somente o Evangelho. O único Evangelho. Não há outro. Evangelho diluído, Evangelho acrescentado, não é de Deus. Pelo contrário, nos afasta dele. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de ouvirmos, Senhor Deus, do único Evangelho. E esse alerta, Senhor Deus, de Paulo aos irmãos da Galácia é tão verdadeiro para nós, Senhor. Muitas vezes nós somos seduzidos, assediados a seguirmos essa falsa mensagem. Não queremos, Deus. Não queremos, Senhor. Afasta de nós, Pai. Afasta de nós, Pai. Qualquer pensamento que seja diluir, facilitar, Senhor Deus, o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é puro, é verdadeiro. Queremos obedecê-lo e viver para a honra e glória do Senhor, segundo o que o Senhor tem nos mostrado, Deus. Fortalece ao meu irmão, a minha irmã aqui, Senhor, na sua confissão de fé, na sua certeza do que crê, Pai. Fortaleça, Senhor Deus. Que vivamos firmes naquilo que nós conhecemos e nos dê, Senhor Deus, a cada dia mais sabedoria, mais firmeza, mais coragem para viver esse evangelho. Não queremos ter a nossa vida, Senhor Deus, conduzida por esse mundo, pelas vontades do nosso coração, Senhor Deus, pelos nossos desejos pecaminosos. Queremos seguir o evangelho que foi pregado a nós, nós ouvimos e o Senhor moveu o nosso coração. Nós cremos no sangue precioso do teu filho Jesus, vertido naquela cruz, que nos foi o pagamento, Senhor Deus, pelo nosso pecado. Nós cremos que ele ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia. O Senhor fez isso com o teu filho, Senhor. E nós um dia, Senhor Deus, desfrutaremos da eternidade com o Senhor, Deus Pai, com o seu Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Obrigado pela tua igreja, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Fortalece-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Que o evangelho seja vivido por cada irmão dessa igreja, Senhor. Que sejamos sal e luz desse mundo. Que vivamos para honrar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ouvir